Bom dia, pessoal. Estamos aqui para trocar ideias a respeito desses rumos que o mercado está nos sinalizando sobre o relacionamento entre as empresas e os consumidores. Eu fiz algumas anotações aqui que eu queria que essa conversa hoje, nossa, ela centrasse numa compreensão para que isso fosse o começo desse nosso relacionamento aí, que eu acho que vai render muito assunto, muita conversa, que quando a gente for aprofundar esse lado que está por trás, esse background já está todo bem resolvido, bem assimilado, a diferença entre identidade e imagem deixa de existir, o que está motivando tanto o lado do consumidor quanto o lado das empresas de se juntar num relacionamento que seja produtivo, isso tudo sendo bem definido, a gente pode depois, nas outras conversas, aprofundar mais. Eu fiz uma pequena pauta aqui para a gente tentar entender legal essa história. Então, assim, para começar, vamos logo entrar objetivamente numa questão, que é a seguinte. A grande razão de ser das empresas, para a maioria dos donos, é gerar resultados, e esses resultados quase sempre significam resultados financeiros. Mas esta não é a forma como o consumidor vê a empresa. Os resultados que ele, consumidor, espera, na verdade, são resultados emocionais. Claro que, em primeiro lugar, a relação equilibrada entre o preço e a qualidade do que está sendo entregue, produto ou serviço, e, junto com isso, alguma coisa que agregue um determinado valor. E esse consumidor está cada vez mais inclinado a comprar em empresas que ele realmente acha que sejam interessantes, que vão além do preço e da qualidade. E as empresas estão cada vez mais atendendo a essas demandas. O que tem acontecido? A produção em escala ela vai nivelando tudo, porque você tem muitas empresas oferecendo muitos produtos, todos exatamente iguais. Serviços permitem uma diferenciação, assim, às vezes mais interessante, mais legal e tal, mas não se trata de um diferencial. O diferencial mesmo ele vem com alguma coisa a mais, que é onde a gente vai chegar. O desafio do empreendedor acaba sendo o seguinte: como é que eu faço para vender mais, lucrar mais, conquistar e manter os melhores clientes, conquistar e manter os melhores colaboradores? Esse é o grande desafio. Aí, essas respostas elas ficam mais claras, eu acho, quando a gente começa a entender o que começou a motivar isso nos últimos 20 anos. Henrique Dantas, meu parceiro aqui, está comentando alguma coisa. O que você sugere? Se a gente pode depois passar para o YouTube, a gente pode ficar aqui no Instagram, tocando essa ideia, né? Eu vou tentar aqui se pegar, né? Beleza, tá ótimo, tá bom. Quem quiser depois ver isso aí no canal do YouTube, a gente vai confirmar isso aqui e passa, mas por enquanto a gente está aqui trocando uma ideia. Então vamos lá. Randall, eu estava falando o seguinte, que as empresas estão atendendo às demandas desse novo consumidor que está surgindo e para a gente poder entender melhor isso, mais no miúdo, a gente teria que abrir um pouco o olhar para ir para um macro e entender o porquê dessa história. Eu acho que nos últimos 20 anos, 30 anos, há 20 anos mais ou menos, começaram a surgir possibilidades de empoderamento do consumidor, as empresas ficaram antenadas e começou a haver uma busca de equilíbrio nessa relação. Mas assim, para mim o cenário ele seria assim, cenário econômico, o que veio acontecendo, cara? Desde o comecinho da Revolução Industrial, o grande sonho dos industriais e dos empreendedores era ter uma produção maior e um mercado mais abastecido. Isso chegou a um ponto tal em que você tem muitas empresas e muitos produtos, os produtos iguais. Então assim, esse é o grande dado que a gente pode considerar que provoca a necessidade de uma diferenciação no ponto de venda, na hora em que o consumidor quer adquirir o produto. Por quê? Porque é tudo muito igual. Então, só a qualidade em si não é diferencial, o preço ele tem pequenas variações, mas não é diferencial, tem alguma coisa que precisa vir para que aquele produto se torne encantador, a aquisição daquele produto se torne encantadora e uma experiência inesquecível para a pessoa.
Do ponto de vista econômico, eu acho que isso aí mais ou menos retrata que a disponibilidade de produtos e serviços, ela deixa o mercado bastante ofertador de coisas. Aí a gente precisa de entender como é que é estimular a demanda adequada. Então vamos lá. A gente sai daí e vai para a dinâmica social. O que veio transformando a vida desse consumidor? Eu acho que é o seguinte, o que a gente observa dos anos 70 para cá? Fortalecimento da legislação em defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor do Brasil é avançado, ele abastece o indivíduo de alguns direitos e esses direitos eles foram muito divulgados. Então, assim, hoje você tem consumidor em toda a escala socioeconômica com alguma consciência boa desses direitos. Isso dá para ele uma força legal. Ele se sente respaldado, se sente resguardado. Então, esses direitos, eles foram o pontapé assim, mais lógico, mais objetivo para isso. A gente tem também a nova economia abrindo espaço para muitas coisas, tipo assim, você tem economia compartilhada, você tem uma tendência cada vez maior para a pessoa ficar mais feliz com o uso do que com a posse. Então você tem o surgimento de aluguel de roupas, você tem o surgimento do carro compartilhado, você tem muita coisa com uma cultura de compartilhamento que altera a relação do consumidor com a noção de ter, de adquirir, e fortalece a de usar para alguns produtos, para alguns serviços. E a gente começa a ter também o seguinte, mesmo com o planeta, com esse aquecimento todo, com os desafios de meio ambiente, de sustentabilidade, com os plásticos nos oceanos, com queimadas na floresta, no meio disso tudo existe um lado que é querer fazer alguma coisa para salvar essa história toda e junto com isso salvar a ética, salvar o comportamento bacana das pessoas e tal. O que veio acontecendo com isso? As empresas, o marketing das grandes empresas percebe que isso é uma demanda aspiracional do consumidor, isso é um desejo das pessoas. Eles começam a levantar essas bandeiras, começam a estimular isso nas pessoas. Ok, então vamos imaginar que a gente tenha uma onda de mídia favorável para que essas bandeiras universais elas sejam assimiladas e sejam encampadas pelas pessoas, né? Aí isso começa a criar uma consciência no indivíduo de que ele pode fazer algo, ele quer aquilo, ele acha que aquilo, ele passa a achar que aquilo é fundamental para a qualidade de vida dele, da família dele, dos descendentes dele, e aí depois ele começa a perceber o seguinte, cara, eu quero que essas empresas também sejam assim. Elas me dizem na comunicação que isso é bonito, que é legal, isso começa a ter frequência na mídia e isso começa a se tornar uma verdade, as pessoas começam a acreditar de verdade nessa história e isso passa a também ser um motivo de cobrança de comportamento nas empresas. Eu quero me relacionar, eu quero comprar, eu quero me empolgar e topo pagar mais caro com empresas que tenham comportamento parecido com esses que eu estou achando legal ter, eu como cidadão. Essa tendência, ela é forte e as empresas elas não vão agindo à toa, elas pesquisam, elas tentam entender as demandas desse consumidor, demandas subjetivas. Então vamos lá, em maio desse ano teve um evento em São Paulo, organizado pelo jornal Meio Mensagem, o jornalista Pir Marcondes quem faz, o Proxima. O Proxima apresentou uma pesquisa da iProspect, uma agência digital presente em 65 países, ela tem uma representação aqui no Brasil. Ela entrevistou mais de 200 CEOs de empresas globais. Eu comentei isso num vídeo na segunda-feira passada. Esses CEOs eles foram unânimes em definir uma coisa. A confiança não é mais um dos desafios das grandes empresas, é o desafio. E eles colocaram isso em 3 aspectos. Que olha que interessante isso para a gente entender que o CEO da empresa está entendendo, tentando entrar na cabeça do consumidor. Para eles, o que representa esses 3 eixos da confiança? Primeiro,
uma coisa que tem a ver com a tecnologia de cara, o uso dos dados. Essa empresa é confiável? Os dados vão estar bem guardados? Como é que é isso aí? Primeira coisa. Segunda coisa, ligado à confiança. Né? Segunda coisa é a experimentação em si do produto ou do serviço. Ela tem que ser igual ao que é assinado para mim. A entrega tem que equivaler ao que é divulgado, ao que é sugerido. E terceiro lugar, a empresa tem que estar com causas nobres na sua bandeira, no seu propósito. Tem que ter como missão contribuir para alguma coisa dentro do seu nicho ou dentro daquilo que as pessoas acreditam que seja bom. Essas três coisas, elas estando no discurso de mais de 200 CEOs de empresas globais, isso é muito relevante para ser considerado por qualquer empresa, porque esses caras, eles sabem que para o negócio deles continuar, para continuar dando lucro, para continuar sobrevivendo, para continuar crescendo, ele precisa entender esses três aspectos que são vitais para a construção de uma relação de confiança do consumidor com a empresa. Então, assim, a gente tem recentemente uma pesquisa do Instituto Euromonitor aqui no Brasil falando sobre o comportamento alimentar do brasileiro. E olha que as culturas regionais brasileiras no campo da alimentação não são as mais leves, né? Você tem a feijoada tradicional do Rio de Janeiro, você tem o churrasco no Sul, você tem a buchada e a panelada no Nordeste. Então você tem coisas que não são tão saudáveis assim. Aí as pesquisas começam a indicar, as pesquisas da área da saúde indicar que em cada uma dessas regiões você tem características que são denotativas de que esse hábito cultural ele é danoso para a saúde, e ao mesmo tempo você tem essa pesquisa que eu me referi do Instituto Euromonitor comentando sobre uma mudança significativa nos hábitos alimentares. A tendência para o cara ser vegetariano, vegano muito pouco, mas vegetariano já há uma propensão em 38% do universo pesquisado. O que isso representa também? Representa que a indústria alimentícia ela vai ter que começar a olhar melhor para os padrões de produção dos seus alimentos. Então, assim, esse consumidor ele é cada vez mais informado, ele é cada vez mais cobrador do que ele considera que são direitos dele, e as empresas estão ficando atentas para isso, para não perder mercado, para não perder importância na vida das pessoas e para ter um futuro brilhante também. Então essa conciliação de interesses, ela começa a acontecer com uma forma cada vez maior. Na comunicação e em algumas posturas, isso aí já está muito evidente. Na qualidade dos produtos, há uma busca grande. A gente teve aqui em Fortaleza uma palestra muito interessante do Geraldo Luciano, que é o presidente de Relações com o Mercado do grupo Ives Dias Branco, massas, biscoitos, uma posição importante no Brasil, em que ele dizia sobre os desafios que eles têm. Eles investem firme em startups para descobrir coisas ligadas à possibilidade de produção de produtos cada vez menos, com componentes cada vez menos danosos para a saúde, cada vez mais saudáveis, e atendendo a essa demanda que é aplaudida pelos governos, porque o custo de pessoas idosas doentes é muito alto, e isso é consequência de alimentação e de falta de atividade física de algumas coisas. Essa onda de transformação do consumidor, ela começa a ficar cada vez mais relevante para a população em geral e cada vez mais relevante na influência no comportamento das empresas. Então, assim, essas pesquisas respaldam as decisões das empresas e os consumidores estão sendo atendidos. O que é mesmo assim essa grande virada, para a gente resumir aí? Aos poucos, na minha percepção, o consumidor ele tem agido cada vez mais como cidadão. Eu acho que em alguma hora essa palavra consumidora vai ficar um pouco de lado e a palavra cidadão vai ser a da onda, vai ser a do momento, porque ele é um cidadão que em algum momento se comporta como consumidor. Isso é significativo, isso é chave para a empresa estabelecer a forma como vai se relacionar. Eu não estou me relacionando agora com um consumidor que veio aqui comprar meu produto. Eu estou me relacionando com um cidadão que tem a cabeça ligada em um monte de coisas relativas à qualidade de vida como um todo
e essa pessoa está adquirindo o meu produto. Eu tinha comentado no outro vídeo que tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, é o raciocínio de que esse cidadão, ele começa a se sentir, na verdade, uma espécie de investidor na empresa. Ele sabe que o que ele paga tem uma parte que é lucro, ele considera que esse lucro pode ser merecido ou não, de acordo com a qualidade da entrega que ele recebe, mas ele tem uma noção de que ele está investindo, eu estou desembolsando algum dinheiro para aquela empresa e eu estou tendo algo em troca. Não são ações negociáveis em bolsa, são atitudes, são deferências que eu, como investidor, espero receber dessa empresa. Esse conceito é bem novinho, é legal, eu li há pouco tempo algo ligado a essa transformação aí na forma de entender o consumidor. O que isso vem trazendo para a gente aí do ponto de vista assim, de conteúdo para definir estratégias? É o seguinte, a empresa, se ela entender que ela está cedendo para o consumidor nessa pressão, nessas demandas, ela em algum momento vai pisar na bola, porque quando você está cedendo, é porque você ainda está convicto de que está apenas sendo generoso ou está cedendo para conquistar algo em troca. E essa relação não tem como ser longeva. Essa relação tende a se acabar porque em algum momento vai haver uma pisada na bola. Aí, uma sugestão para as empresas. Não tem que ter a cultura do ceder, tem que ter a cultura do incorporar. Empresas não são impessoais, empresas são feitas por ser humano, que também pensam dessa forma, que também agem em algum momento como cidadão consumindo. Então, assim, essa concordância mútua, ela possibilita que haja uma autenticidade na relação. Essa autenticidade é que tira a ideia do ceder, vem para a ideia do conviver e a relação fica equilibrada. O consumidor se sente seguro, olha a confiança aí pesando, o consumidor se sente seguro, a empresa se sente atraente o suficiente para depositar confiança naquela relação. O conceito de fidelidade, de só comprar naquilo, não entra ali. A fidelidade aí, eu acho que ela vai deslocar um pouco para um conceito mais interessante, que é o de admiração, manutenção do respeito, recomendação, que não significa estar comprando toda hora só no mesmo lugar. Significa comprar algumas vezes naquele local, mas significa se relacionar de forma bacana, de forma positiva naquele local. No dilema entre ceder às demandas do cidadão ou impor o estilo, eu acho que o mais produtivo mesmo é trabalhar essa compreensão, porque ela é quem vai conduzir para isso aí. Ela vai garantir que os públicos da empresa eles tenham a mesma forma de atuação. Não é o cara que está atendendo, é o funcionário que está lá atrás, é o colaborador que está na RH, é o cara que faz as compras, é o cara que faz o estoque, é o cara que faz a entrega. Esse conjunto de coisas, eu não estou nem entrando na questão aí do e-commerce, que fica um pouco menos pessoal, um pouco menos humano, mas na verdade, mais ainda requer um atendimento que seja coberto por esse tipo de alma, digamos assim, por essa forma de se relacionar em que o cara se sente respeitado como se aquela empresa pensasse que nem ele. Desafios grandes, desafios grandes. Eu tinha posto essa história aqui para a gente começar a trocar essa ideia aqui a respeito disso, porque o assunto identidade, ele se aprofunda muito, ele quebra alguns paradigmas em relação ao que a gente vem pensando, que é sempre focado em imagem, e aí a gente esquece a questão das atitudes. Para assimilar que tem que ter atitudes, acho que a primeira coisa que o empreendedor precisa adotar na prática, o empreendedor e aqui junto com ele, ou o profissional de marketing, ou da agência que vai fazer esse trabalho, ou do RH, alguém que vai assumir esse papel de implantar uma identidade, que pode ser chamada de propósito. Eu opto por chamar de identidade porque acho que tem uma consistência maior, ela é mais permanente, digamos assim.
Então essa identidade transformada em atitudes, ela vai possibilitar que o marketing faça um bom trabalho, que as assessorias de comunicação façam um bom trabalho, que as agências de propaganda recebam o brief ideal para a galera criar isso e trazer conceitualmente ideias bonitas, mas pertinentes à essência da empresa. Essa compreensão inicial seria a minha ideia de hoje, a gente está conversando aqui sobre isso. Se você tiver alguma sugestão para dar de pauta, se tiver algum comentário a fazer sobre o que a gente está trocando de ideia aqui a respeito de compreender o que aconteceu historicamente com o consumidor, como que ele veio se empoderando e como que as empresas estão fazendo para atender, bacana, seja bem-vindo, comente esse espaço, ele é exatamente para isso. A gente vai estar aqui toda quarta-feira, 10 horas da manhã, começando a trocar ideia a respeito disso aí, dessa compreensão. Eu quero aqui agradecer a participação aí de vocês, dizer que a gente está ao dispor, que o Cresce e Apareça, ele é essencialmente constituído dessa dinâmica, assim como eu defendo a dinâmica social para que a empresa entenda o comportamento do cidadão enquanto consumidor, eu também defendo que o Cresce e Apareça tenha uma dinâmica própria, respeitadora desses momentos de enriquecimento. Henrique, tudo bem aí? Ok? Então tá bom, então eu acho que hoje a gente encerra aqui a estreia desse bate-papo. Espero que você fique à vontade para a gente questionar, discutir e se enriquecer. Valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima.